Imagine entrar em uma floresta onde a luz do sol mal consegue penetrar, onde o som do vento nas árvores parece sussurrar segredos antigos e onde cada passo pode revelar mistérios que desafiam a razão. Pelo mundo, existem florestas que carregam séculos de histórias assombrosas, lendas de desaparecimentos inexplicáveis e fenômenos que a ciência ainda não conseguiu explicar. Uma dessas florestas é a Floresta Aokigahara, no Japão, também conhecida como Floresta do Suicídio. Localizada na base do Monte Fuji, esse lugar é cercado de mistério e tragédias, com relatos de pessoas que afirmam ouvir sussurros e sentir presenças invisíveis. Além de sua reputação macabra, a floresta possui uma vegetação densa que cria uma sensação de isolamento absoluto, como se estivesse fora do tempo e do mundo. Visitantes e moradores locais relatam fenômenos estranhos. Neblina, que se forma subitamente, sombras entre as árvores que desaparecem ao serem encaradas e sons sem fonte aparente. Pesquisadores tentaram explicar esses fenômenos através de fatores psicológicos, mas muitos eventos permanecem sem explicação, alimentando o fascínio e o medo que a floresta provoca. Não muito distante, na Europa, encontra-se a Floresta Negra, na Alemanha, famosa não apenas por suas árvores densas e caminhos tortuosos, mas também por histórias de desaparecimentos misteriosos e lendas de criaturas sobrenaturais. De acordo com antigos relatos, viajantes e aldeões afirmavam ouvir passos e vozes durante a noite, mas nunca encontravam quem ou o que produzia esses sons. A Floresta Negra também é palco de contos de bruxas e espíritos que protegem segredos antigos, transmitidos de geração em geração. Pesquisas recentes em psicologia ambiental sugerem que o isolamento, o som e a densidade das florestas podem criar ilusões e distorções de percepção, mas ainda não explicam todos os relatos registrados. Nos Estados Unidos, a Floresta Roya Basil, na Romênia, é outro exemplo impressionante. Conhecida como Triângulo das Bermudas da Transilvânia, ela é famosa por estranhos desaparecimentos, aparições de luzes misteriosas e relatos de pessoas que entram para nunca mais voltar ou retornam com histórias de eventos impossíveis. Cientistas que estudaram a floresta registraram variações magnéticas e fenômenos de radiação anômala, mas não conseguiram determinar uma causa definitiva. Curiosamente, alguns exploradores relataram sensações de vertigem, náusea e desorientação ao percorrer certas áreas da floresta, levando estudiosos a teorizar que forças naturais ainda desconhecidas podem estar em ação. Além desses locais, há florestas em outros continentes que acumulam relatos de encontros com criaturas desconhecidas, aparições de seres fantasmagóricos e sons inexplicáveis. A Amazônia, por exemplo, guarda lendas indígenas sobre espíritos protetores da floresta e aparições misteriosas de animais que nunca foram catalogados pela ciência. A floresta amazônica é tão vasta e complexa que muitas áreas permanecem inexploradas, aumentando a aura de mistério e dando espaço para relatos de fenômenos que desafiam qualquer explicação lógica. O que todas essas florestas têm em comum é a capacidade de provocar fascínio e medo simultaneamente. Elas nos lembram de que, apesar de toda a tecnologia e conhecimento que possuímos, existem lugares na Terra onde a lógica humana é desafiada. Cada árvore, cada neblina e cada som pode conter histórias de tempos antigos, segredos guardados pela natureza e eventos que ainda escapam à compreensão científica. Para muitos, essas florestas são locais de reflexão espiritual, enquanto para outros representam perigos sobrenaturais. Alguns pesquisadores tentam registrar imagens, sons e medições físicas, mas frequentemente encontram apenas mais perguntas sem respostas. Nesse vídeo, vamos explorar os relatos mais surpreendentes de visitantes, mergulhar em lendas locais transmitidas por gerações, analisar possíveis explicações científicas, principalmente, confrontar o inexplicável. Cada floresta apresenta características únicas, mas todas compartilham o poder de capturar nossa atenção e desafiar nossa compreensão da realidade. Por que tantas pessoas relatam fenômenos semelhantes em locais tão distantes entre si? Será que há uma conexão entre esses acontecimentos? Ou seriam apenas frutos da imaginação e da percepção alterada pelo medo e pela solidão? Ao longo desta narrativa, você será levado por um percurso entre árvores sombrias, trilhas estreitas e atmosferas carregadas de mistério, com relatos de desaparecimentos, sons sobrenaturais, luzes inexplicáveis e encontros com o desconhecido. Vamos investigar também casos documentados por pesquisadores que tentaram registrar o impossível e mostrar que, em alguns momentos, a ciência e o sobrenatural se encontram em um território ainda não totalmente explorado. Prepare-se para descobrir histórias que desafiam o tempo, explorar florestas que guardam segredos milenares e conhecer relatos de fenômenos que até hoje permanecem inexplicáveis. Este é um mergulho profundo no mistério e sobrenatural das florestas mais enigmáticas do planeta, um convite para expandir sua curiosidade e questionar tudo o que você acha que sabe sobre o mundo natural e o desconhecido. À medida que avançamos pelas florestas mais assombradas do mundo, é impossível não sentir a tensão que permeia cada sombra. Em Aokigahara, no Japão, os caminhos estreitos parecem se multiplicar e desaparecer diante dos olhos, como se a própria floresta estivesse viva, brincando com a percepção de quem ousa adentrar. Visitantes relatam que sons de passos, risadas ou sussurros surgem do nada, tornando difícil distinguir realidade de imaginação. Espíritos de antigos habitantes e aqueles que se perderam ao longo dos séculos são parte de lendas transmitidas oralmente, mas não são apenas histórias. Registros fotográficos mostram figuras indistintas entre árvores, que desafiam explicações simples. Pesquisadores tentam entender se esses fenômenos têm base psicológica, geofísica ou espiritual, mas cada visita aumenta o mistério e muitas perguntas permanecem sem respostas. Do outro lado do mundo, na floresta Roya Basil, Romênia,
A sensação de desorientação é tão intensa que algumas pessoas afirmam perder a noção do tempo, caminhando por horas e retornando ao ponto de partida como se nada tivesse acontecido. Luzes inexplicáveis dançam entre as árvores, variando de cores e intensidades, e há relatos de objetos que se movem sem causa aparente. Cientistas monitoram a região com sensores e câmeras, mas a maioria dos fenômenos não é capturada, reforçando a ideia de que algumas experiências são exclusivamente perceptivas, pessoais e intransferíveis. A combinação de isolamento, sons naturais e energia desconhecida cria experiências únicas e profundamente perturbadoras, deixando até os mais céticos intrigados. Voltando à Europa, a Floresta Negra, na Alemanha, não só impressiona pela densidade de sua vegetação, mas também por lendas antigas que remontam à Idade Média. Contos de bruxas, criaturas míticas e encontros sobrenaturais permeiam histórias passadas de geração em geração. Algumas das narrativas mais perturbadoras descrevem viajantes que ouviram vozes pedindo ajuda ou alertando sobre perigos invisíveis. Pesquisadores modernos tentam correlacionar essas histórias com fenômenos naturais, como gases emitidos pelo solo ou efeitos acústicos das árvores, mas certas experiências continuam sem explicação, mantendo vivo o fascínio e o temor que essa floresta exerce sobre quem se aproxima. Na Amazônia, a vastidão e a complexidade da floresta proporcionam relatos de fenômenos inexplicáveis que desafiam até os mais experientes exploradores. Comunidades indígenas narram histórias sobre seres protetores, guardiões da floresta e espíritos que aparecem para aqueles que desrespeitam o ambiente. Há registros de animais desconhecidos, sons misteriosos e trilhas que parecem se alterar magicamente. Pesquisadores estrangeiros, munidos de equipamentos tecnológicos avançados, frequentemente registram apenas evidências indiretas, como movimentos estranhos ou alterações nos sensores, mas não conseguem capturar a essência do fenômeno. Essa combinação de natureza selvagem, isolamento e tradição oral cria um ambiente onde o sobrenatural se mistura à realidade, tornando a floresta amazônica um dos locais mais enigmáticos do planeta. Outro ponto fascinante é o Parque Nacional de Yosemite, nos Estados Unidos, onde relatos de aparições de espíritos antigos e figuras fantasmagóricas caminham entre os visitantes. O som do vento nas formações rochosas cria padrões que parecem vozes humanas, e há registros de visitantes que afirmam ter sido seguidos ou observados por entidades invisíveis. Cientistas que estudam acústica ambiental sugerem que certas combinações de rochas e vento podem criar efeitos auditivos ilusionistas, mas a intensidade e a consistência dos relatos desafiam explicações puramente físicas. Explorando a floresta de Black Forest, Alemanha, mais profundamente, encontramos registros de desaparecimentos misteriosos durante caminhadas noturnas. Alguns relatos descrevem pessoas que entram na floresta em grupos e retornam sozinhas, com lapsos de memória ou comportamento alterado, enquanto outros nunca retornam. Essas ocorrências deram origem a teorias sobre portais dimensionais, energias desconhecidas e até encontros com entidades que habitariam o espaço entre o mundo físico e o espiritual. A história dessas florestas prova que a natureza esconde segredos que, por vezes, escapam completamente à compreensão humana. Nosso percurso ainda nos leva ao Bosque de Caledônia, na Escócia, conhecido por suas luzes misteriosas, sons de passos invisíveis e relatos de figuras encapuzadas que desaparecem ao serem observadas. Moradores antigos afirmam que, durante certas noites, a floresta ganha uma energia própria, alterando o comportamento de animais e humanos que se aventuram em seu interior. Experimentos com sensores de movimento e câmeras infravermelhas capturam fenômenos que não podem ser explicados facilmente, mas muitas vezes as evidências parecem desaparecer antes de serem analisadas. Cada uma dessas florestas, seja na Ásia, Europa, América ou Oceania, compartilha características que desafiam a lógica. Sons sem fonte aparente, luzes que surgem e desaparecem, desaparecimentos inexplicáveis e uma sensação de presença invisível. Cientistas e pesquisadores tentam mapear padrões, correlacionar dados e explicar fenômenos, mas a verdade é que muitas respostas permanecem ocultas. Para exploradores, historiadores ou curiosos, o que torna essas florestas fascinantes é exatamente a impossibilidade de explicar tudo. Ao longo deste vídeo, você será guiado por relatos documentados, imagens captadas por exploradores e lendas transmitidas de geração em geração. Cada floresta será apresentada com suas peculiaridades, suas histórias mais assustadoras e fenômenos que desafiam a ciência. A sensação de imersão será reforçada por descrições cinematográficas, efeitos sonoros e uma narrativa que mantenha a atenção do espectador, misturando história, ciência e sobrenatural. Prepare-se para descobrir os mistérios mais profundos das florestas assombradas do planeta, histórias que desafiam a razão e a lógica, mas que continuam fascinando aqueles que se atrevem a explorar o desconhecido. Este é um mergulho completo em fenômenos sobrenaturais, enigmas históricos e relatos que desafiam a compreensão humana. E essa foi a Hora Top. Se gostou, aperte o like, ative o sininho, compartilha e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.